Tudo bem, gente? Desde já desejando a vocês um dia cheio de bênçãos, certo? Que o dia seja maravilhoso, que Papai do Céu possa reinar no coração de cada um de vocês, ok? Então hoje, após um final de semana, todo mundo hoje está ao 10, né? Para assistir aula, para fazer as atividades. Já estamos na reta final do término do ano letivo, certo? E agora vamos trabalhar para que saia, né, um resultado satisfatório no final do ano, todo mundo no próximo ano estando no terceiro ano, ok? Então hoje vocês vão pegar o livrinho de história de vocês, Ligamundo, esse livrinho aqui, ó, preste atenção. O nosso objetivo hoje no livro de história é leitura, despertar em vocês a leitura. Tia, mas a gente já faz leitura no livro de português. De forma alguma, meus amores. Leitura a gente faz em todas as disciplinas, matemática, geografia, história, português, certo? E hoje nós vamos falar de dois conteúdos ao mesmo tempo, mas todos relacionados à leitura, certo? E aqui nós vamos começar na página 108, fazendo história. É a memória de uma artista chamada Tatiana Belinkin, que é uma artista que se voltava para o estudo, para a fantasia relacionada à leitura, ao livro, certo? Era o objetivo dela. Ela não usava o computador, gente. O negócio dela, o objetivo dela era só ler, certo? Então, nós vamos fazer isso hoje. Então, vamos começar pela nossa leitura, certo? Então, vamos lá. Registrando a data de hoje, que são 23/11/2020. Não esqueçam nunca de registrar a aula do dia no livrinho de vocês para que fique tudo organizado, ok? Então, vamos lá. Memória de artista, Tatiana Belinkin. Tatiana Belinkin viveu mais de 90 anos e se destacou como escritora infantil. O livro dela era voltado para as crianças, né, para o infantil. Ela criou histórias que encantaram gerações de leitores. Quando Tatiana tinha 10 anos, em 1929, sua família deixou o país onde vivia, e então a União Soviética, e veio morar no Brasil. Ou seja, ela saiu da União Soviética e veio para o nosso país, Brasil. Na cidade de São Paulo, lá ela, né, chegou e ficou, passou a morar lá, residir. Em pouco tempo, a menina já falava e lia em português, ou seja, fluentemente, já conhecia a nossa língua, já falava nosso idioma. Como sempre gostou de ler, não teve dificuldade em começar a escrever e criar histórias que despertam a imaginação. Então agora vamos ler o depoimento dela, né, sobre a arte de escrever livros para criança. A fantasia é tudo. Sempre digo aos pequenos que o livro é um objeto mágico, realmente é um objeto mágico, cheio de conhecimento. Muito maior por dentro do que por fora. Por fora ele tem a dimensão real, mas dentro dele cabe um castelo, uma floresta, uma cidade inteira. Um livro a gente pode levar para qualquer lugar e com ele se leva tudo. O conhecimento, né, gente, dentro do livro. Às vezes você olha a capinha, não tem nada que lhe chame a atenção, mas o conteúdo que está dentro daquele livro, quando você começa a ler, você começa a se interagir com o próprio livro, você se torna uma pessoa extremamente conhecedora, certo? Dos conhecimentos do assunto que envolve aquele livro. Então, vamos lá. Na página seguinte. Então, nós lemos, né, um pouco do depoimento dela, né, que ela era uma escritora que se voltava para a criança, para o infantil, né? E ela dizia que o livro para ela era um objeto mágico. Era dessa forma que ela, né, via o livro. E que por dentro dele tinha muita coisa importante. Por fora só era mesmo a dimensão real do tamanho do livro, ok? Então vamos lá. Na questão 1 da página 109 diz assim: Tatiana faleceu em 2013, né?
Quantos anos ela viveu no país? Então, gente, você, para saber o resultado, você vai calcular 20 do 13 menos 19, 29, que é equivalente a 84 anos, ou seja, é feita uma subtração, né, do mês, do ano que ela chegou ao país até ao falecimento dela, e vice-versa. Então, calculando, dá 84 anos. 2. Converse com os colegas. Por que a escritora considera o livro um objeto mágico? Gente, porque cabe tudo dentro do livro, né? Toda a imaginação que a pessoa tem, ou seja, ela cabia dentro do livro, certo? E ela foi capaz de inventar e desejar, certo? Tudo que ela queria dentro do livro. 3. Leia o Limerick, história contada por meio de um poema de 5 versos escrito por Tatiana. O seguinte poema é assim. Ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou pro irmão, não acha melhor ir pra toca? Então isso é uma parte da história, né? É um poema. Ele foi escrito em 5 versinhos, né? Repetindo. Ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou pro irmão, não achas melhor ir pra toca? Então esse poema foi escrito simplesmente em 5 versinhos. Aí, o que você achou do poema? É uma resposta pessoal, de acordo com o entendimento de vocês. Por quê? O que você achou do poema? Por que você achou isso? B. De que leitura você gosta? Que tipo de leitura você gosta? C. No caderno, faça uma lista com o nome de alguns autores dos quais você já leu o livro. Hein, gente? Aí você vai fazer uma lista, certo? De alguns livros que você já tenha lido. Se você não leu, você não vai escrever, certo? Então, vamos lá. Nós vamos agora para a página seguinte. Vamos para 110. Então, vocês entenderam, né? A história dela, que ela gostava de ler e que a leitura para ela era fundamental. E que ela se voltava, a leitura dela, o livro dela, ela voltava todo para as crianças, né? Para o infantil. Então, vamos para a página 110, Aprender e Sonhar. Nós vamos falar agora para a diversidade cultural do nosso país, do nosso Brasil, né? Em suas diferentes formas de expressão. Então, nós vamos ver aqui o teatro. E esse teatro, no caso aqui, o teatro ele explora diferentes regiões do país, né, valorizando a arte social, a arte local de cada estado, certo? Dentro do nosso país. Então, vamos lá. Nós temos aqui a imagem de bonecos, certo? De teatro de bonecos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conhece, ainda não viram, mas com certeza um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer, de assistir e ver o quanto é legal, o quanto é importante, certo? Então, vamos lá. O teatro de bonecos também é uma forma muito antiga de cultura e diversão. Existem diferentes tipos de teatro de boneco, como os fantoches, os bonecos de varas, as marionetes e até o buraku, que é uma tradição japonesa. Nós temos aqui o teatro mamulengo, ó, vejam aí. Nós temos aqui um teatro muito simples, ó. Nós temos aí, ó, uma decoração de tecido, né? E tem mamulengo jurubeba. Esse teatro, ele é apresentado em Recife, no estado de Pernambuco. E essa imagem se refere a uma peça que ela foi apresentada no ano de 2017, certo? Então, o mamulengo é um teatro de fantoches tradicional da região nordeste do Brasil, do nosso país. As histórias contam o dia a dia do povo de maneira engraçada e descontraída. Quem dá vida aos bonecos é o mestre mamulengueiro.
Ele inventa histórias divertidas, muitas vezes improvisadas, de acordo com a reação do público. Gente, a apresentação é muito engraçada, que as pessoas riem à toa, porque é muito extraordinário. Geralmente os bonecos são feitos de madeira, cabaça, papel machê ou espuma de nylon, certo? Então essa apresentação é feita em Recife, como a tia acabou de falar. 1. Você já assistiu uma apresentação de teatro de bonecos? Conte aos colegas como foi, o que você achou do espetáculo. 2. Na cidade de Olinda, em Pernambuco, fica o Museu de Mamulengo. O que você imagina que está exposto nesse museu? Gente, esse teatro chamado de Mamulengo, ele preserva a tradição do teatro mamulengo e possui seu acervo os bonecos feitos com o mestre mamulengueiro. Então, esse daí é a pessoa responsável, né, pelo teatro, e por isso que ele é conhecido por teatro mamulengo, certo? Na página 111 diz o seguinte: leia o texto e observe a fotografia. Nós temos aqui um teatro de mamulengo no Museu de Espaço Tirindá, em Olinda, no estado de Pernambuco. Vejam só as características aí dos bonecos. Mestre Zé Lopes nasceu na Glória de Goitatá, no estado de Pernambuco, mesma terra do mestre Zé Divina, com quem aprendeu o ofício de mamulengueiro. Ainda menino, Zé Lopes se encantou pelos bonecos e aos 15 anos já estava montando seu primeiro brinquedo. Hoje é um dos mamulengueiros mais atuantes, com participação em festivais de teatro de bonecos do Brasil, certo? Então, ele se juntou, né? O mestre Zé se juntou ao mestre Zé Divina, que já era um conhecedor do teatro, da apresentação de bonecos, e ele, né, se aperfeiçoou, né, se aprofundou no teatro em relação aos bonecos, e hoje ele é conhecido, né? É um dos mamulengueiros mais atuantes, que atua, né, no teatro, que faz o teatro acontecer, as peças teatrais acontecer no estado, né, aí de Olinda, no estado de Pernambuco, ok? Então vamos lá, de acordo com os acontecimentos, vamos fazer a enumeração. Pegando o lápis, todo mundo já pegou, eu creio. Então, numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos. Primeira coisa que aconteceu, gente, foi o quê? O nascimento do mestre Zé, em Glória do Goitatá, Pernambuco. Então, você vai colocar o numeral 1, né? O primeiro acontecimento. Nós temos aqui 4 quadrinhos. Nós vamos começar de baixo para cima. Então, embaixo, no último quadrinho, você vai colocar o numeral 1. Escrevam aí, numeral 1. Depois vem a outra parte da ordem dos acontecimentos. Zé Lopes, menino, se encantou com os bonecos. Essa foi a segunda parte que aconteceu. Então, no primeiro quadrinho de cima, você vai colocar o 2, certo? Nós temos agora a terceira parte. O que foi que aconteceu, tia? Aconteceu o seguinte. Zé Lopes aprendeu o seu ofício com Zé, quem? Com Zé Divina, certo? Então, é o segundo quadrinho de baixo para cima. Você escreve o numeral 3, onde Zé Lopes aprende o seu ofício com o mestre Zé Divina. O último quadrinho, que vem de cima para baixo, o segundo quadrinho, né? A última marcação seguindo o segundo quadrinho. Você vai marcar o numeral 4, onde está escrito: participa de festivais de teatro de bonecos pelo Brasil. É o quarto acontecimento. Então, a tia vai ler toda a sequência e você vai ver se você realmente colocou a resposta certa nos quadrinhos, ok? Então, vamos lá. Primeiro quadrinho, 2. O segundo, 4. O terceiro, 3. E o último, 1. Ficou 2, 4, 3 e 1, certo? Então, vocês entenderam aí, né? O que aconteceu, né? Sobre a vida do teatro mamulengo. E aqui a tia vai ler falar sobre o que é um patrimônio, certo? Museu e patrimônio.
A principal função dos museus é preservar a memória, a história e as tradições de um povo, de um país ou de uma região. A maioria dos museus tem um acervo que pode ser formado por documentos, objetos, imagens, certo? E obras da arte do passado e do presente de alguma coisa, de alguém importante, certo? Quando você visita o museu, aprende a conhecer e valorizar o patrimônio cultural daquela região, daquele estado, certo? Então é dessa forma que a gente vê. O museu é um patrimônio do estado, da humanidade, ok? Então nós encerramos aqui, né, sobre a leitura de história. Nós realizamos uma pequena atividade e outras que vocês farão em casa, ok? Então encerra nosso conteúdo de hoje. Nós já estamos quase encerrando por completo o nosso livro. Na próxima aula a gente encerra o livro de história, ok? Então a tia agora vai explicar a atividade de hoje. Encerrando história, vamos para o livro de gramática, página 194. 194, esse livro aqui, ó, gramática. Vamos lá? Nós já vimos na aula passada sobre sinônimos e antônimos. Hoje nós vamos fazer uma atividade em casa, com a ajuda da mamãe ou da titia ou de alguém, falando sobre sinônimo. Na aula que nós já vimos falando sobre o sinônimo, fala o seguinte: o que é sinônimo? Palavras com significados semelhantes, ou seja, né? São chamadas de sinônimos as palavras que têm significados semelhantes ou parecidos. Vamos fazer essa leitura aqui. Lê o poema. Receita de se olhar no espelho. Se olhe de frente, de lado, de costas, de cabeça para baixo. Pinte o espelho de azul, dourado, vermelho. Faça as caretas. Ria, sorria, feche os olhos, abra os olhos e se veja sempre surpresa. Quem é você? Isso você olhando para o espelho. As palavras ria e sorria têm significado semelhantes, parecidos. Ria e sorria. Ok? E agora nós vamos para a página 195. Diz o seguinte: leia as palavras que têm sentido semelhantes. Peguem um lápis e, aliás, vocês vão pesquisar e fazer sozinhos. A tia não vai dar resposta não, a tia vai explicar e você vai fazer em casa sozinho, ok? Leia as palavras que têm sentido semelhantes. Lento é uma pessoa muito o quê? Né? Aí você dá para entender. Malvado é uma pessoa velho, corajoso, ocupado. Aí ao lado tem o significado. Idoso, valente, vagaroso, atarefado, mal. Você vai ligar o sinônimo de lento para... Aí você vai ligando todas as palavras com o sentido, né, do sinônimo de cada palavra que são semelhantes. 2. As palavras do quadro abaixo são sinônimas das palavras destacadas a seguir. Copie-as no local correto, relacionando-as. Correta, saborosa, ligeira, educada, grande e calma. Nós temos aqui um quadro com essas palavras. E ao lado aqui na linha, na coluna de baixo, nós temos menino rápido. Aí você vai retirar a palavra do quadro e colocar ao lado. No quadro nós temos todas as respostas que você vai colocar aqui. Será? Sim, senhor, temos. Criança amável é uma criança o quê? Atividade certa é uma atividade. Pessoa tranquila é uma pessoa. Comida deliciosa é uma comida Animal enorme é um animal. Certo? Você vai retirar do retângulo aí, desse quadro aí, e colocar na coluna certa, dando a resposta. Na página 196, terceira questão. Em cada quadro, encontre a palavra que não é sinônimo da primeira e circule. Finalizar, começar, terminar e concluir. Então, você vai dar o sinônimo. Você vai circular a palavra que não é sinônimo da primeira palavra do quadro, do retângulo aí. Eliminar quer dizer excluir, incluir ou tirar. Você vai circular que não pertence. Vencer quer dizer ganhar, conseguir ou perder.
Então, você vai circular somente aquela que não pertence. Quarta questão, marque um X no sinônimo das palavras destacadas. Suave quer dizer o quê? Esquisito, macio ou bonito? Nós temos entre essas três palavras, nós temos uma correta. Você vai marcar um X no círculo que corresponde o sinônimo da palavra suave. B, muito é sinônimo de qual palavra? Bastante, tudo ou nada? Vai circular apenas uma. C, longe é sinônimo de próximo, quase ou distante? Apenas uma palavra você vai marcar o X. D, doido é sinônimo de mentiroso, dorminhoco ou louco? E, morar é sinônimo de habitar, mudar ou sair? F, menino é sinônimo de adulto, garoto ou homem? Gente, está muito fácil, não precisa nem da ajuda de ninguém. Apenas você leia novamente o enunciado e raciocine sobre o que está se perguntando, porque aí tem todas as respostas. Apenas você vai, analisar e associar a palavra ao seu sinônimo, beleza? Na 197, que é a última página. Quinta questão, observe as falas nos balões, depois complete as frases com um sinônimo para cada palavra destacada. Nós temos aí, meu cabelo é comprido. Meu cabelo é, qual é o sinônimo de comprido? Se fosse o antônimo, seria curto, né? Não, mas aqui é comprido, e é o aliás, se fosse o antônimo, né? Mas aqui é o sinônimo. Meu cabelo é... No outro quadro, que flor cheirosa? Você vai escrever o quê? Que flor o quê? Qual é o sinônimo de cheirosa? As crianças estão felizes. Aí no quadro, as crianças estão... Aqui nós vendemos medicamentos. Aqui nós vendemos... Moro naquele edifício. Moro naquele... O sapo deu um salto. O sapo deu um... Aí você vai escrever o sinônimo, pesquisar e escrever o sinônimo dessas palavras, ok? Então é isso aí. A nossa atividade de hoje é na página 194 até a 197 do nosso livro de gramática. Foi conteúdo que já foi explicado, né? Que nós já vimos, né? Esse conteúdo na aula passada, ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade. Olha, gente, ainda tem gente que não entregou a atividade do paradidático, certo? Mas eu vou querer. Então, bom dia a todos. Beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã.